O ano era 1831 e, no coração da Carolina do Sul, o ar parecia denso com o calor úmido e as regras inflexíveis de uma sociedade dividida. A majestosa plantação Beaumont se erguia como um monumento ao poder e à riqueza, suas vastas extensões de terra cultivadas pelo trabalho exaustivo de centenas de escravos. Aqui, a vida era ditada por uma aristocracia de proprietários que viam sua dominação como um direito divino. As colunas brancas da Casa Grande podiam sugerir ordem e beleza, mas escondiam uma realidade brutal. A honra familiar era tudo, e o status social, mantido a qualquer custo, era a base de um império construído sobre a exploração. Os segredos da família Beaumont eram tão numerosos quanto as fileiras de algodão que se perdiam no horizonte, e a prosperidade daquela casa dependia inteiramente da obediência cega e do sofrimento alheio, numa terra onde a liberdade era um luxo para pouquíssimos. Dentro daquela mansão imponente vivia a senhora Geneviève Beaumont, esposa do coronel Thaddeus Beaumont. Ela era uma mulher de 30 anos, de semblante frio e olhar calculista. Para Geneviève, a preservação do nome Beaumont e a continuidade de sua poderosa linhagem eram mais importantes que qualquer sentimento. Sua maior obsessão era garantir um herdeiro masculino forte para a dinastia. O destino, porém, parecia zombar de seus planos. Em um dia fatídico, no mesmo mês de 1831, 2 partos aconteceram na propriedade. Primeiro, a própria senhora Geneviève deu à luz uma menina, Eleanor, que parecia frágil, delicada demais para carregar o peso de um sobrenome tão grandioso. Logo em seguida, sua escrava pessoal, Elisena, que a servia com lealdade forçada, trouxe ao mundo um menino. Este sim era robusto e cheio de vida. A visão do bebê robusto, filho da escrava, acendeu uma ideia cruel na mente da senhora Geneviève. Sua própria filha, Eleanor, parecia frágil, um risco à perpetuação da dinastia. Dominada por um desespero sádico e a inabalável vontade de ter um herdeiro masculino forte, Geneviève arquitetou um plano diabólico. Ela forçou Elisa, aterrorizada e exausta, a um pacto mortal e impensável. Ali, no segredo da noite, os bebês foram trocados. Eleanor, a filha branca de Geneviève, foi entregue para ser criada como escrava, rebatizada como Nell, destinada a uma vida de servidão e esquecimento. Em seu lugar, o filho robusto de Elisa, Elias, foi apresentado ao mundo como o legítimo herdeiro dos Beaumont. Assim, uma vida de luxo e privilégio seria baseada numa mentira monstruosa, que ninguém poderia sequer imaginar naquelas terras de segredos profundos. Se essa história já te prendeu, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Elisa, a escrava pessoal da senhora Beaumont, sentia a alma despedaçada. Cada amanhecer trazia a lembrança cruel do pacto forçado, um tormento que a consumia por dentro, mais devastador que o cansaço do corpo. Seus braços, antes cheios de esperança, agora carregavam o peso de uma mentira monstruosa que se estendia por toda a plantação. Ela via seu filho, Elias, crescendo no luxo da mansão, tratado como um príncipe herdeiro, com todas as regalias que o sobrenome Beaumont podia oferecer. Enquanto isso, sua verdadeira filha, Eleanor, rebatizada como Nell, era condenada ao sol escaldante dos campos, à labuta incessante e à vida de servidão. A dor de ter que servir a mulher que roubou seu filho e, ao mesmo tempo, ter que criar a filha biológica de sua algoz como escrava, era uma punição diária, silenciosa, mas tão brutal quanto qualquer chicote. O sorriso inocente de Elias que ela não podia reivindicar, e o olhar cansado de Nell, que ela mal podia consolar, rasgavam seu coração a cada instante, marcando cada dia com a ferida aberta da injustiça. O fardo do segredo era esmagador, sufocando Elisa a cada respiração, pesando em sua alma como grilhões invisíveis. A culpa a corroía por ter cedido ao pavor imposto por Geneviève, mas o medo da senhora Beaumont era uma força poderosa e palpável, uma ameaça constante que pairava sobre sua cabeça e, mais importante, sobre a vida de Nell. Geneviève, com seu olhar frio e calculista, nunca perdia a oportunidade de lembrar Elisa de seu lugar, de sua dívida eterna. Pequenas humilhações diárias,
palavras venenosas sussurradas, a privação de momentos preciosos com Nel ou Elias, tudo era parte de um jogo cruel, meticulosamente orquestrado, para manter Elisa sob controle total e silêncio absoluto. A senhora Beaumont garantia que Elisa entendesse as consequências terríveis, não apenas para si, mas para os filhos, caso a verdade um dia viesse à tona. Elisa vivia em um inferno particular, onde o amor maternal era constantemente torturado pela tirania e pela necessidade desesperadora de manter o pacto. Ela sonhava com a liberdade não para si, mas ardentemente para seus filhos. Enquanto cuidava de Nel, Elisa sentia uma mistura agridoce de amor e profunda tristeza. Tinha que ensinar a criança, a verdadeira herdeira, as tarefas mais humildes, as dores da subserviência, as regras não ditas da plantação para os escravos. Era uma ironia cruel do destino. Nos raros momentos de privacidade, longe dos olhos vigilantes de Genevieve, Elisa tentava infundir em Nel um senso de valor, um espírito de resiliência. Contava-lhe histórias, cantava canções antigas que falavam de liberdade e dignidade, sem nunca revelar o segredo. Naqueles abraços apertados, naqueles olhares de mútuo entendimento, Elisa encontrava uma pequena fagulha de esperança. Ela percebia em Nel uma inteligência incomum, uma curiosidade insaciável que a distanciava das outras crianças escravizadas. Essa força silenciosa de Nel começava a plantar em Elisa a semente de uma ideia. A verdade não poderia ficar enterrada para sempre. O contraste entre os dois meninos era gritante e dilacerava Elisa. Elias, o filho do sangue, crescia cercado de livros, tutores e roupas finas, alheio à sua verdadeira origem. Seus passos ecoavam pelos corredores da mansão, sua voz se misturava aos risos dos brancos. Nel, a filha do destino, aprendia a distinguir as ervas daninhas do algodão, a suportar o sol a pino, a obedecer ordens sem questionar. Seus pés descalços marcavam a terra batida, sua voz raramente era ouvida, a não ser em murmúrios. Elisa observava Elias, notando sua estranha empatia pelos trabalhadores, um traço que a surpreendia e a fazia se perguntar se o sangue falava mais alto que a criação. Ao mesmo tempo, via Nel desenvolvendo uma resiliência feroz, uma dignidade inabalável que desafiava sua condição. Genevieve, por sua vez, mantinha um olhar constante sobre Elisa, como um gavião sobre sua presa, sempre desconfiada, sempre pronta para esmagar qualquer sinal de rebeldia ou de quebra do pacto. A visão de seus filhos vivendo vidas tão opostas, e o peso insuportável do segredo finalmente impulsionaram Elisa a uma decisão desesperada. Ela não podia mais viver com a mentira, nem permitir que seus filhos fossem vítimas eternas de tamanha crueldade. Com um misto de medo e determinação, Elisa começou a planejar. Em segredo, longe dos olhos de Genevieve, ela iniciou um diário. Não eram palavras de lamento, mas pistas meticulosas, detalhes do pacto, descrições dos bebês, datas e nomes. Cada linha escrita era um ato de resistência, uma pequena vingança contra a injustiça que a aprisionava. Ela sabia que a verdade, por mais perigosa que fosse, era a única arma que possuía. Esse diário se tornaria a voz silenciada de Elisa, um testamento de amor e um grito por justiça, esperando o momento certo para emergir e quebrar as correntes da mentira que sustentavam a dinastia Beaumont. O futuro da plantação e de seus filhos dependia daquele pequeno livro escondido. O ano de 1845 trouxe uma escalada na crueldade de Genevieve Beaumont. A senhora já não se contentava em apenas manter Elisa sob seu controle. Ela via na vivacidade e inteligência de Nel uma ameaça crescente. A menina, agora com 14 anos, possuía um olhar perspicaz e uma postura que Genevieve considerava desafiadora demais para uma escrava. A determinação de Nel em aprender e sua curiosidade inata eram como um espelho que Genevieve não suportava, refletindo a própria força que ela tentava esmagar. A senhora Beaumont sabia que um espírito livre em um corpo escravizado era um perigo, e decidiu que era hora de quebrar aquela rebeldia silenciosa, impondo um castigo que serviria de exemplo e tormento para Elisa, sua verdadeira mãe. Genevieve, com sua mente fria e calculista, arquitetou um plano para humilhar Nel publicamente e, de quebra, torturar Elisa. Ela ordenou que Nel fosse transferida do trabalho nos campos de algodão para a cozinha, não como ajudante, mas como servente exclusiva das festas da mansão.
A função em si não era a punição, era a exposição. Nel deveria servir os convidados brancos, incluindo Elias, seu irmão biológico, com um pano amarrado sobre a boca impedindo-a de falar e com os olhos fixos no chão, como um objeto sem voz ou vontade. Era uma encenação cruel de sua servidão, um lembrete constante de seu lugar e da impossibilidade de expressar sua inteligência ou dignidade. Nel, com sua inteligência aguçada, compreendeu a intenção por trás da punição. Cada festa, cada bandeja servida em silêncio era uma facada em sua alma. Ela sentia os olhares curiosos, as risadas disfarçadas, e a humilhação queimava em seu peito. Elisa, observando de longe, via a filha definhar sob o peso daquela farsa. Seu coração se apertava a cada vez que via Nel, antes cheia de brilho, agora com os ombros curvados e o olhar vazio. A dor de Elisa era dupla. Não apenas via a filha sofrer, mas também precisava suportar a visão de Elias, seu filho de sangue, desfrutando da opulência e da alegria, sem a menor ideia da verdade cruel que os unia e os separava. A culpa corroía Elisa, mais intensa do que nunca. O diário, seu único refúgio, agora parecia um objeto frágil e inútil diante da monstruosidade de Genevieve. Ela se sentia impotente, uma prisioneira do pacto, incapaz de proteger sua filha ou de revelar a verdade. As noites eram preenchidas por pesadelos, onde as imagens de Nel sofrendo e Elias vivendo uma mentira se misturavam. Elisa chegou ao fundo do poço, a esperança quase esmagada. A cada novo dia, a pergunta a assombrava: como ela poderia, uma simples escrava, enfrentar o poder e a maldade de Genevieve Beaumont e desmantelar uma mentira tão profundamente enraizada na estrutura daquela plantação? Genevieve, por sua vez, exibia uma satisfação doentia. Ela observava Nel nos bailes, uma sombra silenciosa e servil, e via seu plano se concretizar. Para Genevieve, a quebra do espírito de Nel era a garantia de que o segredo permaneceria enterrado. Ela sussurrava palavras venenosas para Elisa, elogiando a boa educação de Nel, a docilidade que ela havia adquirido, sempre com um sorriso cruel que escondia a verdadeira intenção. Genevieve acreditava ter vencido, que a resiliência de Elisa e Nel estava finalmente quebrada. A senhora Beaumont tinha certeza de que a mentira, que sustentava seu mundo de privilégios e poder, estava mais segura do que nunca. Elisa atingiu o ápice de seu desespero. Ela se sentia encurralada, sem aliados, sem voz. As palavras do diário pareciam distantes, um sussurro fraco contra o grito ensurdecedor da injustiça. A ideia de que um dia a verdade viria à tona parecia uma fantasia infantil diante da realidade brutal da plantação. Ela se questionava se havia sido ingênua ao acreditar que algumas palavras escritas poderiam derrubar a fortaleza de Genevieve. A exaustão física e mental a dominava, e o medo de que Nel nunca conhecesse a verdadeira liberdade e dignidade era um peso insuportável. Elisa sentia que estava se afogando em um mar de desesperança, sem uma única tábua para se agarrar. Mas em meio à escuridão, uma pequena chama teimava em não se apagar. Elisa, exausta e ferida, observava Nel nos raros momentos em que a menina pensava estar sozinha. Via a filha, mesmo com os ombros curvados, ainda com um brilho de desafio nos olhos, uma resistência silenciosa que Genevieve não conseguia quebrar por completo. Esse lampejo de força em Nel, e a imagem de Elias, o filho que ela mal podia tocar, ainda com sua estranha bondade, reacendeu em Elisa uma fagulha de determinação. O diário era a única esperança, o único caminho para a justiça, e Elisa sabia que, por mais que doesse, ela precisava continuar, não por si, mas por seus filhos, para que a verdade um dia pudesse libertá-los. A humilhação imposta por Genevieve, em vez de quebrar Nel, acendeu uma chama de resistência silenciosa em seu peito. Aos 14 anos, a menina possuía uma mente afiada que processava cada insulto e cada olhar de desprezo. Ela não se permitia chorar ou demonstrar fraqueza. Ao invés disso, transformou a dor em um motor para observar, analisar e memorizar tudo ao seu redor. Naquelas festas, enquanto servia calada, seus olhos varriam os convidados, os objetos, a própria senhora Beaumont. Ela notava os sussurros, os olhares furtivos, a hipocrisia por trás dos sorrisos falsos.
Aquela punição, que deveria esmagar seu espírito, na verdade, a tornou mais atenta e perigosa. Nell compreendeu que o silêncio podia ser uma arma poderosa, uma forma de ver sem ser vista, de aprender sem ser notada, e a cada dia ela ficava mais forte. Mesmo com as severas restrições, a inteligência de Nell encontrou caminhos para aprimorar-se. Nas poucas horas de descanso, ou em momentos de desatenção dos capatazes, ela observava os livros na biblioteca da Casa Grande, memorizando palavras e letras que via. Os restos de jornais e cartas descartadas, encontrados na lixeira da cozinha, tornaram-se seus tesouros. Com um pedaço de carvão e um canto escondido do celeiro, ela praticava as formas das letras, desvendando aos poucos o segredo da escrita. O mundo das palavras, antes distante e proibido, começava a se abrir para ela, fornecendo uma ferramenta inestimável para sua mente curiosa. Ninguém imaginava que a escrava silenciosa estava, na verdade, se tornando uma leitora e escritora, absorvendo conhecimento como uma esponja. Elisa, com seu coração de mãe, percebeu a chama inquebrável em Nell. Sem que Genevieve soubesse, ela começou a ajudar a filha em sua busca por conhecimento. Pequenos pedaços de papel, uma pena escondida, um tinteiro improvisado, eram discretamente passados para Nell. Nos raros momentos em que estavam sozinhas, Elisa sussurrava palavras de encorajamento, reforçando a dignidade e o valor de Nell. Ela contava histórias de resistência e de esperança, sem nunca revelar o grande segredo, mas sempre infundindo na filha a crença em sua própria força. Aquele apoio silencioso era um bálsamo para a alma de Nell e um elo inquebrável entre mãe e filha, uma aliança secreta que se fortalecia a cada dia. A postura digna de Nell e sua inteligência silenciosa não passaram despercebidas pelos outros escravos da plantação. Muitos deles, mais velhos e experientes, viam nela uma esperança, um espírito diferente. Começaram a confiar nela, compartilhando informações valiosas em murmúrios discretos. Notícias sobre as dívidas dos Beaumont, planos de viagens do coronel, fofocas sobre a família e até detalhes sobre outros escravos que haviam tentado fugir. Uma rede de informações começou a se formar, com Nell no centro, absorvendo tudo. Ela aprendia os caminhos secretos, os pontos fracos dos capatazes, os horários de vigilância. Sem que ninguém de fora percebesse, Nell estava construindo uma teia invisível de conhecimento e confiança, preparando-se para o que viria. Elias, o suposto herdeiro, crescia na mansão, mas não estava totalmente alheio à realidade da plantação. Ele observava Nell de longe, especialmente durante as festas, e sentia uma estranha atração pela quietude e pela dignidade dela. Havia algo nos olhos de Nell que o intrigava, uma profundidade que ele não encontrava nos olhares vazios da sociedade que o cercava. Elias, em alguns momentos, tentava oferecer pequenas gentilezas, um pedaço de fruta, uma palavra discreta de reconhecimento, sempre com a inocência de quem não compreendia a gravidade da situação. Nell, por sua vez, notava a empatia genuína em Elias, uma qualidade que o diferenciava de Genevieve, e guardava aquelas interações em sua memória, sem saber que eram sinais de um laço muito mais profundo. A posição de Nell na Casa Grande, embora designada para humilhá-la, tornou-se uma vantagem estratégica. Ela tinha acesso a informações que os escravos dos campos jamais teriam. Enquanto limpava os escritórios, ela memorizava os nomes dos credores, os valores das colheitas, os detalhes das transações de terras. Na cozinha, ouvia as conversas dos senhores sobre os negócios da plantação, as tensões políticas que se formavam na Carolina do Sul e até os segredos mais íntimos da família Beaumont. Sua mente funcionava como um arquivo vivo, armazenando cada fragmento, cada pista. Ela não compreendia o significado completo de tudo, mas sabia que aquelas informações eram peças de um quebra-cabeça, e um dia, talvez, ela pudesse juntá-las. A resiliência silenciosa de Nell reacendeu em Elisa uma esperança que ela pensava ter perdido para sempre. A visão da filha absorvendo conhecimento, construindo alianças e observando tudo com astúcia, fortaleceu sua própria determinação. Elisa continuou a escrever no diário, agora com um senso de propósito renovado. Ela adicionava detalhes sobre a vida de Nell e Elias, sobre as palavras cruéis de Genevieve, sobre as mudanças na plantação. O diário, que antes era um refúgio de sua dor, transformou-se em uma arma,
um testamento de fé no futuro. Elisa estava convencida de que Nell era a chave para desvendar a verdade, e o diário seria a prova irrefutável, esperando o momento certo para ser entregue à pessoa certa. Genevieve, em sua arrogância e convicção de ter vencido, permaneceu cega aos movimentos silenciosos que ocorriam sob seu nariz. Ela via Nell como uma escrava quebrada, um exemplo de obediência, totalmente sob seu controle. A senhora Beaumont interpretava o silêncio e a eficiência da jovem como sinais de submissão completa, sem imaginar que cada olhar abaixado escondia uma mente afiada e determinada. Sua satisfação era tamanha que a impedia de ver as pequenas falhas em seu domínio, os sussurros entre os escravos, os olhares de cumplicidade. Acreditando-se vitoriosa, Genevieve estava, na verdade, permitindo que as sementes de sua própria ruína fossem plantadas e cultivadas bem debaixo de seus olhos, sem que ela jamais desconfiasse. Se você está gostando de como essa história de injustiça e resistência está se desenrolando, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Nell, a cada dia, deixava de ser apenas a vítima para se tornar uma estrategista silenciosa. Ela compreendia que sua luta não era apenas por sua própria liberdade, mas por justiça para Elisa e para todos que sofriam sob o jugo dos Beaumont. A humilhação e a dor transformaram-se em uma força interior inabalável. Ela não buscava uma vingança impensada, mas sim uma justiça calculada que expusesse a verdade e desmantelasse o sistema de mentiras. O espírito de Nell estava forjado no fogo da adversidade, e ela estava pronta para usar tudo o que havia aprendido para quebrar as correntes invisíveis que prendiam sua família e a si mesma, aguardando o momento perfeito para agir. Ato 5. Contra-ataque estratégico. Nell, a escrava silenciosa, usava sua posição na mansão como uma arma invisível. Seus olhos, antes treinados para evitar o olhar dos senhores, agora se moviam com propósito, absorvendo cada detalhe. Enquanto limpava os escritórios do coronel Thaddeus, ela memorizava os nomes dos credores, os altos valores das dívidas e as datas de pagamentos cruciais. Durante as refeições servindo à mesa, seus ouvidos captavam fragmentos de conversas sobre a instabilidade financeira da plantação e os planos de viagem da senhora Genevieve para Charleston. Ela não entendia tudo de imediato, mas sua mente astuta guardava cada peça. Genevieve, ocupada em manter a fachada de sua grandiosa vida e preocupada com o controle dos escravos dos campos, jamais desconfiava que a figura humilde e calada que passava por seus salões estava, na verdade, desmontando seu império, tijolo por tijolo. Para a senhora Beaumont, Nell era apenas mais uma serva eficiente, um sinal de sua dominação. A rede de informantes de Nell, cultivada com anos de discrição e confiança, começou a operar com precisão cirúrgica. Os escravos mais velhos que trabalhavam na cozinha, nos estábulos ou como cocheiros, passaram a sussurrar-lhe informações cruciais. Notícias sobre carregamentos de algodão que sumiam misteriosamente, sobre a chegada de cartas de advogados de bancos distantes e sobre as visitas secretas de certos homens de negócios à noite. Eles confiavam em Nell, sentindo nela uma alma diferente, uma esperança silenciosa. Ela aprendeu sobre as rotas de fuga nos pântanos próximos, os hábitos dos capatazes e os segredos mais sombrios da família Beaumont, que eram contados em voz baixa. Cada pedaço de informação era como uma peça de um quebra-cabeça, e Nell, com sua mente afiada, começava a encaixá-las, construindo um mapa detalhado das vulnerabilidades da plantação e de seus senhores. A senhora Genevieve, em sua bolha de privilégio, permanecia cega a essa teia de conhecimento que se formava sob seus pés. Nell percebeu a estranha empatia de Elias pelos escravos, um traço que o distinguia de seus pais supostos. Ela começou a usar essa sensibilidade a seu favor. Durante as festas, quando Elias, ainda jovem, tentava lhe oferecer um doce ou uma palavra gentil, Nell respondia com um olhar carregado de uma tristeza sutil, sem dizer uma única palavra. Em momentos raros, quando se cruzavam nos corredores, ela deixava cair um objeto ou uma ferramenta de trabalho, e ao ser ajudada por ele, seus olhos comunicavam uma gratidão silenciosa, mas profunda. Essa interação, aparentemente inocente, plantava sementes de questionamento na mente de Elias.
Ele começava a observar as injustiças com um olhar mais crítico, a questionar a alegria forçada dos bailes e o sofrimento silencioso dos trabalhadores. Nel, sem revelar o pacto, estava sutilmente moldando a percepção de Elias, direcionando-o para a verdade, mesmo que ele ainda não soubesse qual era. O contra-ataque de Nel também se manifestava em pequenas e estratégicas sabotagens, tão sutis que passavam despercebidas. Documentos importantes, mas não urgentes, eram acidentalmente trocados de lugar nos escritórios do coronel, causando atrasos e confusão. Mensagens verbais cruciais de Genevieve para os capatazes eram mal interpretadas por Nel, resultando em pequenas falhas na execução de tarefas, que geravam perdas financeiras mínimas, mas acumulativas. Ela esqueceu de entregar correspondências importantes em dias específicos, atrasando decisões e negociações. Genevieve, irritada com os pequenos contratempos, atribuía a culpa à incompetência dos outros escravos ou à sua própria sobrecarga de trabalho, jamais suspeitando de Nel. Cada erro de Nel era, na verdade, um passo calculado para desestabilizar a rotina da plantação e minar a autoridade da senhora Beaumont, causando uma erosão lenta e invisível do poder. Elisa, observando a astúcia e a determinação silenciosa de Nel, sentia uma renovada esperança. Seu diário, antes um desabafo de dor, transformou-se numa arma de justiça. Com a ajuda discreta de Nel, que agora entendia a importância daquele registro, Elisa começou a adicionar detalhes ainda mais cruciais. Ela descreveu as marcas de nascença de Elias, as singularidades físicas de Eleanor, Nel e as condições exatas do pacto. Cada linha era escrita com a certeza de que a verdade, um dia, viria à tona. Elisa também confiou a Nel a localização de um pequeno objeto pessoal, um broche antigo, que ela tinha certeza que Genevieve guardava e que seria uma prova adicional da crueldade da senhora Beaumont. A mãe e a filha, unidas por um segredo e por um amor inquebrável, preparavam o terreno para a grande revelação, tecendo juntas a teia que prenderia a senhora Beaumont. Nel compreendia que a verdadeira força não residia na brutalidade, mas na estratégia. Ela focava nas fraquezas do Império Beaumont, a arrogância do coronel, as dívidas crescentes da plantação e a obsessão de Genevieve pelo status social. As informações que coletava não eram apenas dados, eram munição. Ela aprendeu a prever os movimentos de Genevieve, a antecipar suas reações e a usar sua própria invisibilidade como uma vantagem. O plano de Nel não era uma fuga simples, mas a desarticulação completa da mentira que sustentava a plantação. Ela sabia que a verdade, quando revelada no momento certo, teria o poder de destruir a reputação dos Beaumont e reverter o destino de muitos. Enquanto isso, Genevieve, em sua cegueira autoimposta, celebrava a docilidade de Nel, convencida de que havia esmagado seu espírito e garantido a perpetuação de seu segredo sombrio. Genevieve Beaumont, mergulhada em sua arrogância e na convicção de que havia vencido, permaneceu completamente alheia à tempestade que se formava. Ela via o silêncio e a eficiência de Nel como uma prova irrefutável de sua dominação, um testemunho de seu sucesso em quebrar o espírito daquela escrava. A senhora Beaumont interpretava a falta de rebelião como submissão total, sem desconfiar que cada olhar abaixado escondia uma mente afiada e determinada, trabalhando incansavelmente nos bastidores. Sua satisfação era tamanha que a impedia de enxergar as pequenas falhas no funcionamento da plantação, os sussurros entre os escravos e a crescente rede de informações que Nel tecia com maestria. Acreditando-se vitoriosa e com seu segredo mais seguro do que nunca, Genevieve estava, na verdade, pavimentando o caminho para sua própria ruína, sem a menor ideia de que o jogo já havia virado, e que sua queda era apenas uma questão de tempo e de um plano bem orquestrado. O ano era 1858. O ar na vasta sala da mansão Beaumont estava pesado, não apenas pelo luto, mas pela tensão que pairava sobre a elite da Carolina do Sul. O funeral do coronel Thaddeus Beaumont reunira os maiores nomes da região, todos vestidos de preto, com semblantes sérios mas olhares curiosos. A morte do patriarca marcava o fim de uma era, e o início da sucessão de um império construído sobre segredos e poder.
A senhora Genevieve, com uma máscara de tristeza, mantinha-se altiva ao lado de Elias, o filho que todos consideravam o legítimo herdeiro. Nell, a escrava silenciosa, observava tudo de um canto discreto, seu coração batendo forte, sabendo que aquele dia não seria apenas de adeus, mas de um confronto inevitável. Os sussurros preenchiam o ambiente. A espera pelo momento da leitura do testamento era quase insuportável, e o destino de muitos estava prestes a ser selado naquela sala. O reverendo Silas Croft, um homem de confiança da família e advogado respeitado, adentrou a sala com uma pasta de couro antiga nas mãos. Sua presença irradiava uma seriedade incomum, que não condizia apenas com a leitura de um testamento comum. Ele se postou diante da lareira, a luz fraca iluminando seu rosto grave. A voz do reverendo, normalmente calma e acolhedora, soou formal ao iniciar a leitura das últimas vontades do coronel Thaddeus. Todos os olhos estavam fixos nele, especialmente os de Genevieve, que parecia ansiosa para que o processo terminasse. Elias, por sua vez, mantinha um olhar distante, quase alheio à fortuna que estava prestes a herdar. Nell, no fundo, prendia a respiração, sentindo que o momento que Elisa tanto planejara estava finalmente se aproximando. A quietude na sala era quase ensurdecedora. Após os detalhes habituais sobre propriedades e bens, o reverendo Croft fez uma pausa longa, seu olhar percorrendo a sala antes de se fixar em Genevieve. Com uma voz que agora carregava um peso incomum, ele anunciou a existência de um codicilo, um adendo ao testamento principal, entregue a ele há muitos anos com instruções precisas para ser aberto somente após a morte do coronel. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Genevieve empalideceu, seu semblante frio finalmente se quebrando em uma expressão de pavor. Ela sabia. O reverendo, sem se abalar, retirou de dentro da pasta um pequeno diário encadernado em couro e um broche antigo, ambos com um ar de segredo. A tensão aumentou e a verdade, que por décadas esteve escondida, estava prestes a explodir diante de todos ali presentes. O reverendo Silas Croft começou a ler trechos do diário de Elisa, a escrava pessoal de Genevieve. Cada palavra era como uma facada no coração da senhora Beaumont, que se encolhia em sua cadeira. O diário descrevia com uma clareza dolorosa o pacto mortal de 1831, a troca dos bebês, a fragilidade de Eleanor, a robustez de Elias, a coação, o medo. Elisa relatava as marcas de nascença de Elias, um pequeno sinal na nuca e as peculiaridades físicas de Nell, um formato de unha incomum. Croft então revelou o broche antigo, o mesmo que Elisa havia confiado a Nell, um presente de casamento da mãe de Genevieve, que a senhora Beaumont guardava com obsessão. O broche tinha um detalhe gravado que combinava com uma pequena cicatriz no pulso de Elias, uma marca que apenas uma mãe verdadeira reconheceria. A sala estava em choque, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pela voz firme do reverendo. Com cada revelação do diário, a verdade brutal se desdobrava. Elias, o jovem herdeiro, outrora confiante e agora tremia, seus olhos fixos no reverendo e depois em Genevieve, buscando alguma negação que não veio. O reverendo Croft então declarou, para o espanto e horror de todos, que Elias Beaumont, o suposto filho do coronel, era na verdade o filho biológico da escrava Elisa, nascido sob o jugo da servidão. Em seguida, apontando para Nell, que até então havia passado despercebida no canto da sala, ele anunciou que Eleanor, a escrava rebatizada como Nell, era a verdadeira filha biológica de Genevieve e do coronel Thaddeus Beaumont, a legítima herdeira branca da dinastia. A sala explodiu em murmúrios, gritos de incredulidade e choque. A mentira de décadas estava finalmente exposta em sua total e repugnante verdade. A senhora Genevieve Beaumont, antes a personificação da elegância e do poder, desmoronou em sua cadeira. Sua pele antes pálida agora estava esverdeada, seus olhos arregalados de terror e fúria. A fachada de décadas se quebrou em 1000 pedaços diante da elite sulista. As acusações do reverendo, apoiadas pelas palavras do diário e pelas provas irrefutáveis, atingiram-na como um golpe mortal. A honra da família Beaumont que ela tanto zelara estava irremediavelmente destruída. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora seria sinônimo de traição, crueldade e engano.
Os olhares de desprezo e horror dos convidados a fulminavam, e o peso da desgraça pública era esmagador. Genevieve, a mulher fria e calculista, estava finalmente derrotada, seu império de mentiras em ruínas aos pés de todos. A notícia da troca dos bebês se espalhou como fogo selvagem pela Carolina do Sul, quebrando não apenas a reputação dos Beaumont, mas também a estrutura de poder da plantação. A hipocrisia e a crueldade sobre as quais a fortuna da família fora construída foram expostas para o mundo. Elias, o homem que cresceu como herdeiro, sentiu o chão sumir sob seus pés, mas uma estranha sensação de alívio também o invadiu. Nel, por outro lado, sentiu uma catarse emocional, uma libertação que transcendia a dor. A injustiça havia sido exposta. O poder de Genevieve estava aniquilado. O destino da plantação e de todos os seus habitantes estava prestes a mudar drasticamente, e a verdade, finalmente livre, exigiria seu preço e abriria um novo caminho para a justiça. A dinastia Beaumont, que por décadas ostentou poder e prestígio imaculados na Carolina do Sul, desmoronou em uma ruína irremediável após a leitura do testamento. A sociedade sulista, apesar de suas próprias hipocrisias, virou as costas para a senhora Genevieve com um misto de horror e escândalo. Seus bens, antes vastas extensões de terra e incalculáveis riquezas, foram rapidamente dispersos. As dívidas da plantação, que o coronel Tadeus havia acumulado em segredo, vieram à tona, e as vendas forçadas para cobrir os débitos e as indenizações aos escravos libertos selaram o fim de seu império. O nome Beaumont, que antes era sinônimo de poder e tradição, agora carregava o estigma de traição e crueldade, um lembrete público da podridão que se escondia sob a superfície reluzente. Genevieve, despojada de sua fortuna, de sua reputação e de sua posição social, foi banida para uma existência de completo ostracismo, definhando em uma pequena propriedade isolada, onde o silêncio era preenchido apenas pelo eco de seus próprios demônios e pela amargura de uma vida arruinada. A outrora imponente plantação Beaumont, palco de tanto luxo e tanta miséria, tornou-se um monumento à efemeridade do poder construído sobre a mentira. Elias, o homem que havia crescido sob o manto da mentira, sentiu o peso do sobrenome Beaumont ser substituído por uma liberdade que nunca imaginou. Com a verdade revelada, ele rejeitou categoricamente a herança fraudulenta, compreendendo que sua verdadeira linhagem e propósito estavam em outro lugar. Longe dos luxos vazios da mansão, Elias dedicou sua vida à causa abolicionista, tornando-se um defensor incansável dos direitos dos libertos e um educador apaixonado. Ele viajou pelos estados do norte, palestrando e organizando escolas para crianças e adultos que haviam escapado da escravidão, ensinando-lhes a ler e a escrever, oferecendo-lhes as ferramentas para construir um futuro digno. Elias tornou-se um símbolo poderoso de resistência e verdade, sua história um testemunho de que a identidade não é definida pelo berço, mas pelas escolhas e pelo caráter. Sua jornada, de herdeiro de uma mentira a campeão da liberdade, ressoou como um hino de esperança em tempos turbulentos, mostrando que a justiça, por vezes, escolhe caminhos inesperados para florescer. Eleanor, a menina rebatizada como Nell e condenada à servidão, emergiu da escuridão para reivindicar seu lugar de direito. Reconhecida como a legítima herdeira da dinastia Beaumont, ela não buscou o poder para si, mas para desmantelar o sistema que a havia oprimido e quebrado tantas vidas. Com uma visão revolucionária para a época, Eleanor transformou a plantação Beaumont, antes um símbolo de exploração, em um refúgio de esperança e oportunidade para os escravos libertos. Ela estabeleceu escolas, cultivou terras de forma justa e criou um ambiente onde a dignidade humana era restaurada. Eleanor tornou-se uma voz poderosa por reformas sociais radicais, advogando por direitos e educação para todos, independentemente de sua cor ou origem. Sua liderança, forjada na adversidade, inspirou muitos, provando que a verdadeira nobreza não reside no sangue ou no status, mas na coragem de lutar pela justiça e na capacidade de transformar a dor em um legado de mudança. A história dos Beaumont se tornou um legado amargo e inesquecível, um lembrete sombrio de como os pecados escondidos de uma sociedade podem destruir até mesmo as mais poderosas dinastias.
A verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, sempre emerge, exigindo justiça e quebrando as correntes da mentira que aprisionam não apenas indivíduos, mas toda uma estrutura de poder. Essa saga, que começou com um pacto cruel entre uma senhora e uma escrava, reverberou por gerações, ensinando que a integridade e a compaixão valem mais do que qualquer fortuna ou título. Ela nos força a refletir sobre a natureza da justiça, da identidade e da liberdade, e sobre como as escolhas de poucos podem moldar o destino de muitos, deixando uma marca indelével na história. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou.